Sejam bem-vindos à nossa live. Esse será um encontro para discutir um tema essencial para o desenvolvimento dos estudantes: a educação financeira no ensino de matemática. Ao longo de nossa conversa, exploraremos diversas questões que são fundamentais para entender como podemos ensinar e integrar a educação financeira de maneira eficaz nas escolas. Lembrando que esse bate-papo é promovido pelas editoras Ática, Saraiva e Scipione. Olá, professores e professoras. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação. E hoje com a gente está o professor Gelson Iese, autor da obra de matemática com o selo Identidade Saraiva. Aproveito o momento para apresentar o professor Iese. Ele é licenciado em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, USP, engenheiro metalúrgico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, atuou como professor na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e no ensino médio em escolas particulares. É autor de materiais didáticos de matemática para o ensino fundamental e o ensino médio. É um prazer tê-lo aqui, professor Iese, seja bem-vindo. Prazer tê-lo para conversar sobre um tema tão essencial, tão importante para todos nós. Obrigado pela chance, oportunidade que eu tenho de conversar com os colegas que eventualmente poderão usar o nosso livro. E começando o nosso bate-papo, dando o pontapé inicial, eu gostaria de trazer uma primeira questão aqui para dar início, que é a questão dos métodos pedagógicos. Como que o senhor vê, quais seriam os principais métodos pedagógicos que são recomendados para o ensino de educação financeira em matemática, nas diferentes faixas etárias, mas falando especificamente com mais profundidade aí no ensino médio? Antes de falar sobre os métodos pedagógicos que a gente tem tentado utilizar, eu gostaria de frisar que a educação financeira no ensino médio não é um curso, não está naquele nível de pedir que os alunos trabalhem assuntos só da matemática comercial, né? Descontos, aumentos, cálculo de juros simples, cálculo de juros compostos. Esses temas nós acreditamos que fazem parte mais do ensino fundamental. Nós entendemos que a matemática financeira no ensino médio deve abordar aquelas questões familiares ao povo brasileiro, questões financeiras como a inflação, a taxa básica de juros, o que é Selic, o que é CDI, né? Quais são as principais oportunidades de aplicação financeira, qual o risco que cada uma apresenta. Isso é que é o verdadeiro curso de matemática financeira. Naturalmente, os pré-requisitos são aquelas técnicas de cálculo que o aluno deve ter aprendido no ensino fundamental. Talvez convenha recapitular essas técnicas antes de dar o início à matemática financeira do ensino médio. Eu vi que andei dando uma olhada na obra e tem, por exemplo, a questão do imposto de renda, como calcular o imposto de renda, coisas desse tipo. Então, o senhor pode trazer alguns exemplos de atividades práticas que aparecem ali e que vocês utilizam como uma forma de contextualizar a educação financeira? Vários alunos no ensino médio já tiveram necessidade de trabalhar e eles precisam ter meios de entender, por exemplo, o seu holerite, o seu contra-cheque. Para entender o holerite, o aluno tem que saber, isso está explicado lá no nosso texto, qual é a tabela para desconto
do INSS a quem trabalha. Isso aparece no holerite do cidadão. Mas isso é calculado com base numa tabela que vamos mostrar em seguida. Da mesma forma, para certos níveis de salário, é feito um desconto do imposto de renda na fonte, no momento de pagamento. Também vamos mostrar uma planilha com a tabela que regulamenta esse desconto na atualidade. E aí é interessante pensar que, de repente, o estudante está ali aprendendo fundamentos da matemática e, ao mesmo tempo, ferramentas que ele vai ajudar a família a calcular, a entender o que são aqueles números, ou aonde ele está sendo descontado ou não. Exatamente. Né? É um pouco esse o objetivo da abordagem. Se eu perguntasse assim, qual que é o objetivo principal dessa abordagem de educação financeira na obra, qual que seria? Com certeza, é introduzir o aluno adolescente do ensino médio em assuntos que são da máxima importância para o brasileiro, né? Compreender especialmente a inflação. A gente ouve falar que a inflação dada pelo índice chamado IPCA, que é o índice aceito pelo governo federal, a inflação esse mês foi de 0,40%. Dá a impressão que esse índice foi arbitrado, quando na verdade os preços subiram mais que isso, porque as pessoas olham apenas os preços de determinados produtos. Não. O IPCA é um índice calculado milimetricamente pelo IBGE, através de uma pesquisa que é feita em inúmeros municípios de São Paulo, pegando as famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos, verificando estatisticamente o que elas gastam nos vários itens, como, por exemplo, habitação, alimentação, transporte, saúde, né? E calculando item por item qual foi a evolução mês a mês. É um trabalho dificílimo, que é utilizado para estabelecer um índice que vai afetar a vida de todo mundo, né? O IPCA. E tem uma lógica, tem uma estrutura por trás desses cálculos todos. Muitas vezes as pessoas tentam questionar isso, mas primeiro entender, né, como é que funciona isso, o que está por trás dessas contas todas. Perfeito. Por exemplo, para avaliar o custo da alimentação, é escolhida uma cesta de produtos consumidos praticamente no país todo por essas famílias que ganham nos níveis que eu falei, né? De 1 a 40 salários mínimos. Então, esses produtos são quantificados com base em pesquisa feita com famílias que tenham 4 componentes, o casal e 2 filhos, né? Então, quanto que se consome de arroz, de feijão, de café, de frutas, etc., em média, por mês, né? E esses números é que entram como fator no cálculo do reajuste de preços que ocorreu no país. Outra questão que me veio à mente agora, né? Quando um financiamento ele é permitido, quando que ele não é, há todo um cálculo da renda e não pode exceder, não sei se 30% ou 40%. E aí muitas vezes o jovem vê a família nesse processo, tá buscando um financiamento. Qual a diferença de um financiamento para um consórcio? Qual é a taxa de juros de um para o outro?
ele vê isso muito presente na vida em torno dele. E muito interessante conhecer os meandros disso, né, matematicamente. Sim. Especialmente na relação com o comércio, o conhecimento de matemática financeira é essencial. Por exemplo, o indivíduo vai a uma loja pretendendo comprar um aparelho de televisão, um televisor. A loja oferece como alternativas R$ 1.200 à vista pela TV, ou 20 parcelas de... Aí seriam 20 parcelas de R$ 60. Fixa sem juros. Entre aspas, sem juros. Quando a loja oferece o mesmo preço total à vista ou parcelado por uma determinada mercadoria, ela está escamoteando, escondendo que cobra juros na vendas a prazo. E se o indivíduo pagar à vista, significa que ele pagou o preço da televisão mais juros indevidos para a loja, porque ele comprou à vista, né? Então, nós temos que aprender a calcular, isso faz parte da matemática financeira. Numa compra parcelada, qual é o valor presente daquilo que está sendo pago, né? Abatendo os juros. E sem contar a questão do planejamento financeiro também, né? A bola de neve que isso pode gerar de uma prestação, juntar com outra, com outra, com outra, no final estoura o cartão de crédito e a pessoa não dá conta de pagar. De repente, à vista, já se livra daquela dívida, pronto. Se eu tenho, eu compro, se eu não tenho, eu não compro. Quer dizer, a matemática financeira é essencial para você ter um planejamento econômico da família, certo? Saber dosar receitas e despesas, entender que despesas feitas sem receita envolve empréstimo de dinheiro, e empréstimo de dinheiro envolve juros, ou seja, custos para a família. Então, qual que seria o impacto? O que a gente espera ao trabalhar a educação financeira? Qual o impacto que a gente espera ver, né, no comportamento financeiro dos estudantes, quando a gente traz isso para a educação e trabalha de maneira pedagógica, num processo pedagógico, a educação financeira? É possível avaliar esse impacto e qual seria o impacto, o resultado disso para eles? Exato. Quer dizer, uma das finalidades do estudo da educação financeira é justamente levar o aluno e sua família a economizar, a dosar os gastos, a planificar as compras dentro do nível de receita que a família tem. Então, o correto seria que o chefe de cada família estabelecesse um limite de gastos para a família toda, para ficar restrito à sua possibilidade econômica. Tudo que extrapola a receita da família é taxado, e essa taxação implica no futuro em renúncia ao consumo. Quer dizer, o cara gasta muito hoje e amanhã ele não tem como comprar coisas essenciais, alimentos, remédios, etc. A gente ouve muito essa questão, né? Então, o brasileiro não tem culturalmente essa questão da educação financeira, isso não está incluído culturalmente na formação. O quanto que uma obra que tem essa preocupação, que se dedica a incluir isso de maneira intencional e sistemática, ela pode contribuir na formação desses jovens, né? Eu fico pensando sobre isso. E é possível adaptações, professor? Por exemplo, eu pego uma sala, um grupo muito distinto, né, de estudantes com níveis muito diferentes de aprendizagem, de tempo, de momento. É possível fazer adaptações nesse processo? Sim. O professor pode, por exemplo, organizar uma atividade
com a sua turma dividida em grupos, onde cada grupo, por exemplo, simboliza uma empresa, né? E as empresas vão ter que negociar umas com as outras, como uma forma de treinamento para verificar o que comanda a atividade econômica de cada empresa, né? E, consequentemente, verificar que há empresas com mais saúde financeira do que outras, são aquelas que dispõem de capital próprio e não recorrem a financiamentos exageradamente caros. Isso é um exemplo de metodologia ativa, né? De projeto, de trabalho dinâmico. Isso está presente na obra de vocês? Presente na obra. Isso aparece constantemente. Também, eu imagino que no manual do professor, há orientações sobre como trabalhar dessa forma. Sim. Então, diante disso, vamos dizer assim, uma última, talvez última, não, ainda não, mas uma penúltima questão. Claro que nem tudo são flores, nem tudo são rosas, né? Tem dificuldades. Qual seria o principal desafio para trabalhar a educação financeira dentro do currículo da escola? Como é que a gente pode pensar? Quais são os grandes desafios e já ventilar possibilidades de enfrentamento desse desafio? Bom, quando você vai trabalhar matemática financeira, você está trabalhando uma matéria que é bastante vítima de preconceitos, que é a matemática. Supostamente, entre aspas, difícil, né? Então, é preciso vencer a resistência do aluno a essa parte da matemática. Nós entendemos que a melhor forma de conquistar o aluno para estudo da matemática financeira, melhor coisa seria escolher temas. Nós sugerimos vários temas financeiros que estão no noticiário, que aparecem na televisão, e eu dei alguns exemplos no início, né? A inflação no Brasil e, consequentemente, a taxa de juros, o custo de vida, etc., são temas de grande importância para ganhar o aluno para a matemática financeira e, consequentemente, para a matemática. Muito melhor do que você ficar apenas com exercícios de cálculo numérico, como eu citei, cálculo de juros, né? Um capital de R$5.000 empregado por 3 meses, a taxa tal, quanto rende de montante? Esse é um probleminha que eu entendo que é do ensino fundamental. O aluno no ensino médio tem que ir para coisas mais amplas. Aplicações financeiras, por exemplo. Quais são as aplicações que envolvem menos risco e têm uma rentabilidade melhor, né? A que envolve menos risco, mas também tem uma rentabilidade baixa, é a caderneta de poupança. Fora isso, é comum que as pessoas que tenham uma certa poupança apliquem em renda fixa, e há vários tipos de aplicações em renda fixa. Tem o Tesouro, CDB, essas coisinhas aí. CDB, letras de câmbio imobiliário, letra de câmbio agrícola, coisas assim. E quanto maior o risco, maior também o ganho ali, né, percentual. Varia de acordo com o risco também, né? Quanto menor o risco, um pouquinho menor a margem de... Mas, de todo modo, as aplicações de renda fixa têm uma taxa de rentabilidade ligada a um índice calculado com cuidado por institutos. É o caso, por exemplo, das rentabilidades da aplicação em renda fixa indexada no CDI.
O CDI é a taxa que um banco cobra do outro quando faz empréstimos. Então, é uma taxa que não tem volatilidade nenhuma, é pré-conhecida. A Selic é outra, né? É uma taxa estabelecida também pelo governo. Agora, o risco maior nas aplicações financeiras, que normalmente o principiante deve evitar, é a aplicação em ações. Porque quando ele aplica em ações, ele não sabe, é uma aposta, né? Ele não sabe se aquela empresa em que aplicou vai subir de valor ou vai baixar. E normalmente há muita fluidez no mercado. Então, ou no mínimo ter consciência desse risco, né? E aí a pessoa pode falar, eu quero assumir esse risco, não... E escolher empresas dentro de um certo limite, né? Mas que não, de repente, que não comprometa o seu orçamento familiar, Sim. Né? Que não comprometa a sobrevivência, né? Ter essa consciência financeira. Exatamente. E pegando um pouquinho desse resumo, então, pelo que eu entendi, assim, há uma resistência do estudante em relação à matemática, e isso talvez venha sido construído desde lá de trás, com algum ponto que ele não tenha entendido muito bem e carregado essa defasagem. Chega no ensino médio, tem já esse preconceito e se vê diante de uma abordagem muito técnica, muito crua, que não contextualiza. Vocês estão sugerindo primeiro essa contextualização e depois o uso de metodologias ativas, de abordagens dinâmicas que façam ele ter autonomia. É um pouco por aí, professor? É por aí. Então, o que a gente pode esperar, assim, em resumo da obra Identidade Saraiva Matemática, o que o professor, o estudante pode esperar, não só em termos de educação financeira, mas também de um modo geral? O que ela nos oferece? O que ela nos agrega? Bom, acho que um ponto forte da nossa obra é que ela abrange os 5 principais ramos da matemática: geometria, funções, álgebra, probabilidade e estatística. São esses 5 itens que vão progredindo gradualmente em cada ano do ensino médio, né? As 5 frentes são abordadas em todos os volumes. Então, por exemplo, o estudo de geometria está nos 3 volumes. O estudo de funções também. E, da mesma forma, o estudo da matemática financeira. Quando não vai ser desenvolvido um novo tópico de matemática financeira, mesmo assim, a gente coloca temas, uma página ou 2, que estão ligados à matemática financeira, né, naquele volume. Então, ela aparece em todos os volumes, embora seja desenvolvida mais no 3º volume. E contempla todos esses eixos? Eixos? Não. O senhor usou uma palavra... Os 5 eixos os fundamentais. 5 eixos fundamentais. Fundamentais da matemática. Perfeito. Então a gente já vai se encaminhando para o fim do nosso bate-papo aqui. Professor Gelson Iese, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado também por todas essas trocas que tivemos aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo saiu enriquecido. E o que eu falo para todos que estão vindo aqui nessas lives, obrigado pela sua contribuição para a educação pública brasileira. Tentamos fazer a nossa parte, que é pequena, mas é importante. Muito obrigado. E, se você gostou do nosso conteúdo, quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD, a Identidade Saraiva de Matemática, acesse nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela, para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve
iremos conversar com outros autores e autoras.